Olá, eu sou Maurício Oliveira. Nós somos fabricantes de uma solução muito interessante para o mercado automotivo. Fabricamos refil para palheta há mais de 25 anos. Nossas fábricas ficam na Alemanha e na Suíça. Agora nós vamos ver juntos vários tipos de palhetas e os refis que são utilizados nessas palhetas. Para esse tipo de palheta tradicional, nós temos duas medidas de refil. O refil com 24 polegadas ou 61 centímetros e o refil de 29,5 polegadas ou 75 centímetros. Esse tipo de palheta nós encontramos em carros de passeio, tanto na palheta dianteira como na palheta traseira, e na maioria dos caminhões também nós encontramos esse tipo de palheta. Portanto, para as palhetas até 24 polegadas, você utiliza o produto 63610. Para as palhetas maiores de 24 polegadas até 29,5 polegadas, você utiliza o produto 63750. Ambos os produtos têm a mesma largura, o que difere é apenas o comprimento. E quando instalado, corte o excesso deixando 1,5 centímetros a mais do que a armação. Observe que a nossa tecnologia não utiliza lâminas metálicas. A nossa mola é fabricada de policarbonato, um plástico especial resistente a altas temperaturas que faz a mesma função das molas metálicas. Agora nós vamos conhecer a palheta Aero Twin. A palheta Aero Twin pode ser da marca Bosch, Champion, Traico, Mitsuba, as chinesas também. Todas elas têm o mesmo formato. E a nossa borracha sempre vai ser a mesma, o mesmo refil AT800. Refil Aero Twin de 800 mm ou 31,5 polegadas. Observe que neste tipo de palheta, ela não precisa do policarbonato fixado à borracha. A própria curvatura acontece na estrutura da própria palheta. Portanto, esse refil ele é apenas a borracha sem a estrutura de policarbonato. Essa família Aero Twin podemos dizer que é uma segunda geração de palhetas. Ela é uma palheta que tem um spoiler na sua estrutura para utilizar a força do vento e aumentar a pressão contra o para-brisa, buscando assim uma eficiência maior. Essa palheta está equipando uma série de carros e ela tem um valor agregado bastante alto, fazendo bastante sentido trocar somente a borracha e manter a estrutura original do carro. Com este refil é possível fazer a manutenção de palhetas dianteiras, palhetas traseiras e agora algumas versões de caminhões também estão utilizando a tecnologia Aero Twin. Nesse quadro fica bem claro as diferenças entre as palhetas tradicionais e as palhetas Aero Twin. Observe aqui, a palheta tradicional tem uma lâmina que dá estrutura na borracha. O nosso refil, portanto, tem um policarbonato para fazer essa estrutura. A palheta aerodinâmica, somente a borracha faz a manutenção dessa palheta. Ela não precisa da estrutura de policarbonato. Então aqui nós temos a primeira geração de palhetas, as tradicionais, e a segunda geração de palhetas, as aerodinâmicas. Agora nós vamos ver uma palheta Slim Blade fabricada pela empresa Dina. Essa palheta também tem o sistema aerodinâmico, porém a Dina precisou fazer algumas alterações em função da patente existente do sistema Aero Twin. A palheta Dina normalmente vem grafada em alguma parte da sua estrutura a marca Dina. A diferença principal da palheta Dina em relação às demais Aero Twin é o perfil da borracha. A borracha da Dina tem uma espessura mais fina do que as borrachas da família aerodinâmica Bosch, Traico e outras. O refil Dina tem um comprimento de 29,5 polegadas ou 750 mm. Agora nesse quadro, a gente pode ver muito bem as diferenças entre as palhetas Aero Twin e as palhetas Dina. Observe o formato, o perfil da borracha. A borracha que está na palheta Aero Twin é completamente outro perfil, outro formato, outra espessura comparada com a palheta Dina. A gente costuma brincar e dizer: a palheta Dina rima com fina, porque essa borracha é muito mais fina do que a borracha
que vai nas demais palhetas aerodinâmicas. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma nova variação de palheta. Essa palheta é a Valeo original. Essa é uma palheta que normalmente no Brasil vem mais em carros importados, BMW, Mercedes, alguns carros da Volkswagen, o Jetta, e agora ela está vindo com bastante força na linha Trend da Volkswagen. Essa palheta a gente pode ver de muito longe por conta dessas presilhas plásticas que seguram as lâminas da palheta. A grande diferença dessa palheta, ela é também uma aerodinâmica, porém ela tem a mesma borracha que está em contato com o vidro, forma a asa aerodinâmica da palheta. O refil Valeo tem 31,5 polegadas ou 800 mm de comprimento, tanto a borracha quanto o spoiler. No nosso caso, a nossa engenharia preferiu fazer a borracha plana, porém um spoiler, pois o spoiler tem maior número de pontos de contato, dando uma segurança maior na estrutura dessa palheta. Em vez de ter apenas essa presilha plástica que seguram as lâminas, nós fabricamos um spoiler que também pode ser cortado de acordo com a medida que você precisa na hora da substituição do mesmo. Agora nesse quadro, eu gostaria de mostrar para vocês as principais diferenças entre as palhetas Aero Twin e as palhetas Valeo. Observe na primeira foto, na palheta Aero Twin, ela tem um spoiler plástico que cobre toda a estrutura da palheta. Já na palheta Valeo, a parte de cima, o spoiler é fabricado de borracha. Como eu disse anteriormente, a mesma borracha que toca o para-brisa é a borracha que faz o spoiler. E da parte superior você consegue enxergar as lâminas que sustentam a borracha. Uma outra dica importante é a presilha plástica que sustenta essas duas lâminas da Valeo, a gente consegue enxergar de muito longe. Então, as principais diferenças estão na formatação da borracha que faz a limpeza e na formatação do spoiler e a maneira que ele é fixado na palheta. Agora a gente vai falar um pouquinho da palheta híbrida. Híbrida é apenas o nome desse tipo de palheta. Híbrido não tem nada a ver com carros híbridos. Ela não é uma palheta somente voltada para carros híbridos. Híbrido vem da mistura de elementos das palhetas tradicionais e das palhetas aerodinâmicas. Por isso essa é uma palheta híbrida, que misturou elementos da tecnologia tradicional e da tecnologia aerodinâmica. Essa palheta foi inicialmente fabricada no Japão. É uma palheta de alta qualidade, ela é fabricada de um material especial e ela tem uma resistência muito grande. Por conta disso, nós desenvolvemos um refil especial para essa palheta de alta qualidade, que confere um alto desempenho na limpeza com esse tipo de palheta. O refil para palhetas híbridas tem a dimensão de 29,5 polegadas ou 750 mm. Uma observação muito importante: apesar dessa palheta parecer a palheta que vem no Honda New Civic a partir do ano de 2014 até o ano de 2018, o nosso refil não serve para esta palheta do Honda New Civic 2014 a 2018. Após 2018, a Honda voltou a utilizar o sistema Aero Twin. Aí o nosso refil Aero Twin pode ser usado. Porém, essa palheta basicamente saiu no Toyota Corolla. Porém, você encontra também no Subaru, no X35, na Journey, na Grand Cherokee, no Fiat 500, no Mojave, na BMW X6, entre outros. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o último modelo de refil para palheta, o refil para palheta traseira de carros asiáticos. Esse refil faz uma série de carros: Toyota, Daewoo, Mazda, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Nissan, Sanyang, Suzuki, entre outros. A diferença dessa borracha é que ela tem uma espessura menor, uma espessura de 4,2 milímetros, diferente do refil para palheta traseira. O refil para palheta traseira, ele tem a mesma medida do refil para palheta tradicional dianteira.
6,3 milímetros de largura. Portanto, para os carros asiáticos, refil asiático com 4,2 milímetros de largura. E para os carros europeus, americanos, outros, o refil tradicional com 6,3 de largura. Existem algumas exceções. Alguns carros da General Motors saíram com esse modelo de palheta fabricado especificamente para carros japoneses. Porém, é só verificar a largura. 4,2 carros japoneses, 6,3 carros europeus e americanos. Agora nesse quadro, a gente consegue enxergar muito bem as diferenças entre as famílias de palhetas. No primeiro quadro à esquerda, nós temos as palhetas tradicionais, aquelas que utilizam o refil com policarbonato. Mais abaixo, a Aero Twin, que utiliza um refil somente a borracha, sem essa estrutura de policarbonato. Mais abaixo, a Dyna, que também somente utiliza a borracha, porém uma borracha mais estreita. Já do lado direito, a gente começa com a família Valeo, que é aquela palheta onde nós temos a borracha que limpa e o spoiler para fazer a fixação das lâminas. Mais abaixo, o refil híbrido, aquele que mistura elementos da tradicional e da aerodinâmica e que não está conectado com o carro híbrido. E no final nós temos as palhetas traseiras, tanto as asiáticas para os carros japoneses, como a tradicional para os demais veículos. Legal, conhecemos um pouquinho de toda a linha de refil de palheta. E agora, qual refil eu devo usar? Nós vamos agora mostrar para você um aplicativo muito interessante, muito legal, que vai te ajudar a identificar qual é o refil correto para cada aplicação. Sempre na embalagem, nos nossos materiais de comunicação, você vai encontrar essa figurinha aqui, o QR Code. O QR Code, a partir de um aplicativo que você pode baixar de graça da internet, você tem acesso ao nosso portal de treinamentos. Esse portal foi desenvolvido para o consumidor final, mas não custa nada dar uma olhadinha para entender como é feita a instalação do refil da palheta. Agora eu vou mostrar para vocês como acessar o nosso aplicativo m.suicatec.com.br sem digitar o www. Você pode acessar de um computador, smartphone ou um tablet. Escolha a primeira bandeira do Brasil, treinamento para veículos. Aqui você já pode ver o primeiro botão, todas as palhetas. Descendo um pouquinho com o cursor, você pode identificar todas as palhetas possíveis de ter o seu refil trocado. Tradicional, Bosch, Dyna, híbrida e as traseiras. Agora vem a parte mais interessante. Aqui você pode procurar por veículo. Esse sistema nós fizemos completamente novo para você, para facilitar a sua vida. Aqui você escolhe a marca do carro que você está procurando a palheta. Olha só, todas as marcas estão aqui. Você vai lá no carro que você está necessitando fazer a aplicação, escolhe a marca do carro. Por exemplo, um Kia. Aí embaixo aparece um novo filtro com todos os modelos de carros dessa marca por ano de fabricação e modelo. Por exemplo, vamos escolher aqui um Cerato. O sistema já traz a primeira foto, a primeira palheta, é a palheta que mais saiu nesse veículo. E logo abaixo você tem o tutorial com a explicação de como fazer a troca desse refil. Apenas coloca o play e já vamos ver o filme mostrando o passo a passo da troca desse refil. Você vai observar que é muito simples. Refil de uma palheta tradicional, ele esticou a borracha, soltou a borracha das lâminas metálicas. Essas lâminas você não utiliza mais na colocação do novo refil. Junto com todo o produto vem um gabarito de medidas que vai servir para deixar essas garras na medida correta para receber o refil e assim por diante. Feito isso, o refil já está pronto para ser instalado, apenas introduza nas garras conforme mostra o filme. Uma observação muito importante. Quando você acessa a palheta Bosch, você vai observar que ela tem vários tipos. O que muda de uma para outra é a tampa, a maneira que eu retiro essa tampa. Então, observe a parte traseira da sua palheta e identifique qual é o formato da tampa. Identificado o formato da tampa, você vai poder escolher o filme correto
e entender como se faz para sacar essa tampa de forma fácil, simples e rápida. O nosso sistema também vai buscar as possíveis palhetas que o consumidor pode ter substituído a palheta original, por exemplo, a Bosch aerodinâmica. Olha aqui o filme. Ele escolheu o filme. A borracha vai ser o Aero Twin. Veja como é simples. Tirou a tampa, ele vai encontrar uma contratrava. Com uma chave de fenda, ele levanta essa contratrava e pronto, a borracha já está solta. Agora é só tirar a borracha velha, substituir por um refil novo, cortar o excesso e colocar a tampa plástica novamente. Muito simples. Existe apenas uma diferença entre elas, porque a borracha é sempre a mesma. Para remover a capa plástica, olhando a palheta pelo lado de trás, você observa que existem pequenas diferenças. Um breve resumo do que acabamos de dizer é o seguinte: as palhetas Aero Twin têm sempre a mesma borracha e o que muda de uma para outra é a tampa. Apenas observe a diferença entre elas, escolha o filme correto e com certeza vai ser simples e fácil substituir o refil da palheta. O nosso aplicativo também está preparado para caminhões. Escolha aqui o botão Procure por caminhão. Ele vai abrir um filtro. Você seleciona a marca do caminhão, por exemplo, Ford, e ele já trará para você o tipo de palheta que esse caminhão utiliza. Nesse caso, esse caminhão utiliza basicamente a tradicional, porém, ele também em alguns casos pode ter a palheta substituída pela Bosch. Porém, a palheta mais comum nos caminhões é essa aqui, o item 63750. Já estamos chegando ao fim. Agora vamos falar rapidamente sobre os materiais de apoio que a gente tem para o pessoal de vendas. Nós temos um folheto que do lado esquerdo você poderá encontrar os argumentos mais importantes, direto ao ponto, de como mostrar para o cliente que o refil é um bom negócio. E do lado direito você tem o catálogo de produtos, onde você terá um resumo de todos os produtos que nós oferecemos na categoria refil para palheta. Lembra que a gente falou lá no comecinho da apresentação que aqui no Brasil nós temos mais de 2.200 aplicações? Essas 2.200 aplicações estão dentro do nosso portal de treinamento. E aqui nós também temos ele impresso. É exatamente o mesmo conteúdo que está dentro do aplicativo, está aqui impresso em forma de revista para você consultar de forma bem fácil e rápido. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, não se importe, entre em contato com a gente. A gente terá o maior prazer em responder. Obrigado.